Bem, eu sou o Leopoldo e este é o canal Sobrevivendo ao Jogo. Seja muito bem-vindo. Este vídeo será a continuação, ou a parte 2, do vídeo onde é abordado o segundo princípio do sobrevivencialismo e da preparação. Primeiramente, se você ainda não assistiu o vídeo, os 5 princípios fundamentais do sobrevivencialismo e da preparação, e também não assistiu o vídeo anterior a este, onde eu abordo a primeira parte do segundo princípio do sobrevivencialismo e da preparação, eu sugiro que você vá aos links aqui abaixo na descrição e assista esses 2 vídeos. Senão você não vai conseguir entender muita coisa, mas apenas revisando de uma forma rápida o que foi dito no vídeo anterior a respeito de ser independente. Basicamente, ser independente é ter autonomia, não ser influenciado por fatores externos e ter total liberdade para pensar, falar e agir como lhe convém. No vídeo anterior, eu apresentei 7 pontos para te ajudar a aplicar o princípio de ser independente, sendo o último deles o mais importante, o qual é: não seja manipulado, algo que pode colocar em xeque os demais pontos e prejudicar a sua capacidade de ser independente. Eu mencionei também a respeito dos 7 principais fatores ou chaves utilizados pelos manipuladores no processo de manipular pessoas, a importância de conhecê-los para poder evitá-los. E este é o objetivo deste vídeo. Você, como sobrevivencialista e preparador, precisa estar atento a este ponto, que pode prejudicar imensamente sua liberdade e impedi-lo de ser independente. A manipulação, mesmo parecendo algo útil, não é nada coerente. Ao longo da história, diversos crimes e abominações aconteceram por conta da manipulação. Manipuladores induziram pessoas com extrema sutileza a cometerem verdadeiras atrocidades e abominações. Realmente coisas terríveis. Exemplos como Charles Manson e Adolf Hitler, que são classificados por muitos como líderes, quando na verdade eles não eram líderes, mas sim exímios manipuladores, tanto que induziram multidões a atender os seus interesses, mesmo sendo esses interesses coisas terríveis e abomináveis como foram. A manipulação já é algo negativo pelo simples fato de influenciar a liberdade alheia e pode ser algo muito perigoso para quem é manipulado. Por isso você, como sobrevivencialista, precisa entender a importância desta questão de não ser manipulado. A política, a religião, a mídia e outras áreas da sociedade atual é composta em grande parte por manipuladores que induzem as pessoas a atenderem os seus interesses. Assim, eles conseguem posições de poder e influência cada vez maiores. Você, como sobrevivencialista, precisa ter a capacidade de observar todas as situações com um senso crítico e analítico, ao ponto de perceber o quanto a manipulação pode ser perigosa e prejudicial. A manipulação pode sim afetar diretamente a sua liberdade, muitas vezes te colocando em uma situação que te passará a ideia de que você tem uma única escolha, uma única opção, uma única decisão a ser tomada, que é exatamente fazer aquilo que o manipulador espera que seja feito. A manipulação pode ser utilizada para te induzir ou influenciar a adquirir um produto ou um serviço, ou a assumir uma responsabilidade ou compromisso que, na realidade, você não precisa, criando sutilmente a necessidade e o interesse por aquilo, fazendo com que pareça algo que é importante e necessário para você. É algo que acontece muito sutilmente. Para entender como isso acontece, nós precisamos analisar o processo em si. Primeiramente, nós precisamos entender que a maioria das ações e decisões que nós tomamos estão sob influência de nossos sentimentos e emoções. Quem cuida disso é o nosso subconsciente. Enquanto o consciente cuida do racional, da razão, o nosso subconsciente vai cuidar das nossas emoções e sentimentos. Então vai ser muito fácil para você entender e perceber que esses 7 principais fatores manipulativos que eu vou te apresentar agora vão, na sua grande maioria, explorar sentimentos e emoções para induzir e coagir você a fazer o que é do interesse
de quem manipula. Veja bem, através do uso de gatilhos mentais e da exploração dos sentimentos e emoções é que o manipulador vai coagir você a fazer o que ele quer. Eu vou mencionar de uma forma rápida e simples estes 7 principais fatores utilizados para manipular as pessoas. Então nós finalizamos a nossa reflexão. O primeiro fator é o medo. O manipulador geralmente explora medos comuns, como o medo de fracassar, o medo de ficar sozinho, o medo de ir para o inferno, o medo de morrer, o medo de ser abandonado, e explora estes medos para induzir a pessoa a atender os seus interesses. Em outros casos, o manipulador apresenta situações ou condições que causam ou provocam medo nas pessoas para assim poder manipulá-las através de suposições, ameaças, dúvidas e incertezas. O fator número 2 é a culpa. Nestes casos, o manipulador explora fraquezas, deficiências ou problemas que causam culpa ao manipulado, para assim exercer sua influência e coação sobre o mesmo. Também pode colocar o manipulado em situações de atribuir-lhe responsabilidades e compromissos que não lhe cabem, para assim fazer com que ele se sinta responsável ou culpado por alguma situação, e poder explorar isto como um meio de coação. O fator de manipulação número 3 é a vergonha. Aqui, o manipulador explora situações ou condições que causam vergonha ou humilhação ao manipulado, para poder coagi-lo, exercendo sua influência sobre ele. Esse tipo de manipulação funciona muito bem em grupos, bem como na política, na religião, na mídia, em associações e grupos de interesse comum. O fator número 4 é a lisonja. Este é um fator de manipulação muito poderoso. A lisonja é quando o manipulador fala aquilo que o manipulado quer e gosta de ouvir, na forma de elogios, de reconhecimento, de enaltecimento. É aquela massagem no ego, para assim ganhar confiança suficiente para exercer a sua influência sobre o indivíduo. Este fator funciona extremamente bem, pois nós temos a tendência natural de buscar reconhecimento, buscar por elogios, buscar por enaltecimento. A modéstia sincera é uma excelente forma de bloqueio para esse tipo de manipulação. O fator número 5 é a ganância. Este é outro fator extremamente funcional na manipulação. Veja bem, isso se refere à ganância e não à ambição. Gostaria de fazer uma pequena diferenciação aqui. A ambição é quando você deseja se dar bem, ter sucesso por meio de seu esforço próprio e dedicação. Já a ganância é você querer se dar bem e ter sucesso a qualquer custo, usando para isso qualquer meio, mesmo que este meio se oponha a princípios e valores éticos e morais. Na grande maioria das fraudes, os manipuladores se utilizam desse fator para manipular as pessoas e pegá-las em golpes e estelionatos. Algo bem comum de acontecer é o golpe do bilhete premiado. Também existem aqueles investimentos de retorno rápido e milagroso, cursos e técnicas que vão te enriquecer da noite para o dia, e diversas outras formas de corrupção indireta e direta, que exploram o desejo de levar vantagem sobre os outros. O fator número 6 é a raiva. Nestes casos, o manipulador explora, cria ou apresenta ao manipulado situações que causam ira, raiva e indignação, para assim induzi-lo a fazer o que ele quer. É outro fator que funciona muito bem na manipulação em grupo, para induzir revoltas, revoluções, motins, saques, invasões, greves, manifestações. E é algo amplamente empregado no campo da política. O fator número 7 é o status. Este fator também exerce grande influência sobre o manipulado, pois quem não gosta de glamour, de posicionamento social, de reconhecimento? Para um sobrevivencialista, aqui se exige muita cautela, pois este fator manipulativo fere diretamente a diretiva de ser cinza, o GMD, a capacidade de ter e manter um perfil baixo, de não atrair atenção para si, de ser comum. Este fator é muito bem explorado pelos manipuladores na política,
na religião e na mídia, onde eles colocam o manipulado em uma posição de destaque e depois cobram favores para atender os seus interesses, na forma de chantagem ou exigindo certa gratidão por parte do manipulado. Então, estes são os 7 principais fatores de manipulação utilizados por manipuladores no processo de manipular as pessoas. É claro que existem diversos outros fatores, chaves e técnicas para se manipular as pessoas, mas estes são os principais, que trabalham com nossas emoções e com os nossos sentimentos, para nos induzir a fazer o que é da vontade do manipulador. A grande maioria dos manipuladores aparentam ter boas intenções e propósitos, como por exemplo, vender um produto ou serviço, doutrinar alguém ou inserir uma pessoa em um grupo ou comunidade, ou talvez atribuir alguma responsabilidade ou compromisso para alguém. Mas em geral escondem suas reais intenções, disfarçando-as de coisas atrativas, agradáveis e interessantes para o seu público-alvo. Todo sobrevivencialista e preparador precisa entender que, se deixar manipular, cria brechas e traz riscos que podem comprometer os seus propósitos como tal. No processo de ser manipulado, você pode se pegar investindo seu tempo e seu dinheiro em algo que não atenda às suas reais necessidades e interesses, sem nem mesmo perceber isso, tendo como resultado final decepção e frustração. Um sobrevivencialista ou preparador não pode se permitir ser manipulado, pois a manipulação interfere diretamente na sua liberdade e irá desviá-lo de seus objetivos e interesses principais. Se você já é alguém responsável, você tem uma vida para ser vivida de forma independente. Não permita que ninguém tente viver a sua vida por você. Exerça controle ou tome decisões importantes em seu lugar e nem te manipule para atender os interesses dela. O controle deve ser seu, portanto, seja independente, tenha autonomia, seja o melhor de si, busque, aprenda, conquiste, não seja influenciado e manipulado, porque a manipulação irá impedi-lo de agir por si mesmo, ter suas próprias experiências e aprendizado e atingir o seu melhor potencial. Então, esta foi a parte 2 do segundo princípio fundamental do sobrevivencialismo e da preparação. Seja independente. Se você chegou até aqui neste vídeo, deixa aqui nos comentários a hashtag #SerIndependente. Se você achou esse conteúdo importante, interessante, deixa aqui o seu like para que eu saiba disso e possa trazer mais informações como esta para você. Se você realmente achou importante essas informações, este conhecimento, não deixe de compartilhar com seus amigos, nos seus grupos de WhatsApp, nas suas redes sociais, compartilhando o link desse vídeo com eles. Eu sou o Leopoldo e este é o canal Sobrevivendo ao Jogo. Um grande abraço a todos e até a próxima.